Olá, sétimo ano, bom dia! Como você está essa manhã de quarta-feira? Hoje, dando continuidade às nossas aulas, como toda boa quarta-feira, vocês possuem duas aulas de geografia, uma aula de inglês e duas aulas de história. E nesse vídeo, as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula será de geografia comigo, com o Mr. Senshi, a segunda aula de inglês com o Mr. Stefflin e a terceira aula de História com a Miss Aires. No mais, gostaria de desejar a você uma boa aula, um ótimo dia, até amanhã. Fique com Deus. Olá, pessoal! Como é que estamos, sétimo ano? Que saudade de vocês. Pessoal, eu estou aqui nessa quarta-feira, né, depois de tanto tempo, para a gente dar continuidade com as nossas aulas. Semana passada eu tive problema com o meu computador, na verdade com os vídeos que eu havia gravado, né, com o áudio, os vídeos ficaram com o áudio estourado, muito ruim. Eu tive que regravar todas as aulas. Depois, na sequência, tive um problema com a minha internet, não estava conseguindo organizar e fazer as lives. Então, acabei perdendo, né, a minha live com vocês. Enfim, foi uma sucessão de coisas que aconteceram na semana passada, mas graças a Deus, essa semana estamos aqui, estamos ok, né, com saúde, com a internet. Tive que regravar as aulas e hoje nós vamos conseguir dar continuidade, então, a, ao nosso conteúdo, tá bom? Pessoal, algumas aulas atrás, sem ser na última aula que nós tivemos, na aula anterior, eu passei para vocês a atividade da página 17, 18 e 19, tá bom? Dessas duas páginas. Eu queria fazer a correção com vocês até a página 20 da atividade, tá bom? Então, nós já vamos fazer essa correção, faremos uma correção juntos, tá bom? E aí eu vou conversando com vocês e a gente vai relembrando alguns conteúdos, né? Enquanto a gente faz essa correção. Eu estou usando o meu livro, o livro do professor, eu vou aumentar um pouco aqui, então nele já aparecem as respostas, mas a gente vai comentar um pouco sobre essas respostas. Então, abre aí seu livro, módulo 2, tá bom? Capítulo 3, nós vamos falando sobre a urbanização e industrialização brasileira. Nós vamos fazer a atividade da página, então, 17, 18, 19 e 20, beleza? Vamos lá? Pessoal, na número 1 da página 17, diz assim: observe as fotos abaixo e responda as questões. Qualquer coisa, pausa o vídeo enquanto você busca o seu livro, tá bom? Para que a gente possa fazer essa atividade e você possa corrigir. Observe as fotos e responda. Bom, a primeira foto, e pessoal, sempre que aparece uma foto, uma imagem, um mapa, é importante a gente ler a legenda, tá? Na legenda, a gente descobre muita coisa. Por isso é importante que a gente leia a legenda. Na foto A, nós vemos agricultores cultivando hortaliças em Santa Maria de Jetibá, no interior do Espírito Santo. Tá vendo? Eles estão, então, cultivando hortaliças. Em uma imagem que claramente nos remete a uma zona rural, né? Ao campo. Bom, letra B, a imagem B, é uma feira livre na cidade de Campo Belo, estado de Minas Gerais. Aqui, pessoal, é uma feira, tá? Então, é isso que nos diz a legenda e a imagem B. Pessoal, primeira coisa que é importante a gente já identificar aqui. A imagem A, ela fala, pessoal, principalmente de qual espaço? Nós estamos falando aqui de qual espaço é esse aqui? Nós estamos falando do campo, não é isso? Aqui nós estamos falando do campo. Enquanto que aqui nós estamos falando de uma zona, né, chamada então de zona urbana ou então de cidade. Pessoal, agora outra coisa importante. Nesse campo, que atividade é essa que está acontecendo aqui, pessoal? Nessa atividade aqui, da imagem a atividade que está acontecendo é a agricultura, setor primário, tá bom? Enquanto que aqui na cidade, a feira, ela representa qual atividade econômica, sétimo ano? Me ajudem aí. O comércio. O comércio, pessoal, que é uma atividade do setor terciário, tá bom?
Então, pessoal, ó, a imagem A é uma imagem, então, que reflete as pessoas do campo, enquanto que a imagem B, fala da cidade, onde nós vemos a atividade do comércio. Agora vamos lá para a página 18, para a gente poder resolver a questão. Com base nas imagens da página anterior, descreva um tipo de interdependência existente entre o espaço rural e o espaço urbano. Então, ele quer saber sobre a interdependência. Pessoal, primeira interdependência, nós já falamos, né, inclusive em aulas anteriores, do porquê que o campo e a cidade eles estão extremamente ligados. Nós até chegamos a comentar e dizer que o campo sobrevive sem a cidade, mas dificilmente a cidade sobreviveria sem o campo. Por quê, pessoal? Porque nós vemos que os alimentos são cultivados na cidade, no campo, enquanto que eles são comercializados na cidade, tá? Então, pessoal, primeira interdependência é que os alimentos vêm do campo. A cidade precisa do campo para se alimentar, né? Entretanto, o campo, como um produtor, ele precisa da cidade para consumir esse alimento, para poder vender para essa cidade. E outra coisa, pessoal, a cidade, ela também envia para o campo sementes, né, modificadas geneticamente. Então, a cidade envia para o campo os tratores, envia para o campo grande parte da tecnologia que há nesse campo, ferramentas, enfim, tá? Então, existe aí uma série de interdependências que a gente poderia citar na letra A, beleza? Pessoal, a letra B é uma pesquisa, eu disse que vocês não precisariam fazer, né? E aí nós já temos a número 2. A número 2 diz assim: leia a afirmação a seguir. Máquinas modernas e sementes selecionadas aumentam a produtividade do campo brasileiro. Aqui um belo exemplo, né, de como a cidade envia coisas para o campo. E aí nós temos a letra A. Diz o seguinte: a afirmação se refere à prática de qual tipo de agricultura desenvolvida em nosso país. Pessoal, nesse caso específico, a prática é da agricultura modernizada. Pessoal, existem outros tipos de agricultura, tá bom? A agricultura rudimentar, que é aquela onde o homem faz uso de poucas ferramentas, de poucas tecnologias, usa muito trabalho manual, trabalho braçal, né? Nós temos aqui, é muito típico da agricultura familiar, aquela agricultura de subsistência, que você planta aquilo que você precisa para a sua sobrevivência, para você comer, e é diferente da agricultura moderna, da agricultura modernizada, né? Onde os tratores estão no campo, onde os fertilizantes, as sementes modificadas geneticamente. Então, tudo isso é para um outro tipo de agricultura que nós vamos chamar de agricultura modernizada. Beleza? Pessoal, letra B. Atualmente, todas as propriedades agrícolas do país podem ser consideradas modernas? Pessoal, claro que não. Eu acabei de dizer aqui, né? Nem todas podem ser consideradas modernas. E por que que elas não podem ser consideradas nem todas? Porque muitas delas, pessoal, usam técnicas tradicionais de cultivo, sem o uso de tratores, sem o uso de sementes modificadas geneticamente, né? Que a gente chama de transgênitos. Então, na verdade, nem todas a agricultura do Brasil ela é modernizada, tá? Nós temos a agricultura tradicional, nós temos ainda muito forte no nosso Brasilzão aí, tá? E já citei um exemplo. Grande parte da agricultura familiar ou da agricultura de subsistência, aquela para minha própria sobrevivência, para o meu próprio sustento, ela é tradicional, né? É o cara que tem a hortinha e a alface, a cenoura, né? Então tudo que ele produz ele consome. Ele planta o arroz, ele planta o feijão, ele cria ali um porco, uma galinha, e ele faz isso sem uso de muita tecnologia. Isso é chamada de agricultura tradicional. Então não, nem toda a propriedade agrícola ela é moderna, beleza? Então, respondida aí também a letra B da número 2. Pessoal, ainda na página 18, o para fazer em casa. Vamos lá.
Vamos fazer isso aqui também. Leia a manchete. Trabalhadores fazem protesto em defesa da reforma agrária. Aí a letra A pergunta o seguinte: qual é o assunto principal da manchete? Pessoal, eu nem preciso dizer, né? O assunto principal da manchete é justamente a reforma agrária, a reivindicação pela reforma agrária. Então, qual é o principal assunto? Reforma agrária. Explique como atualmente está organizada a estrutura agrária no nosso país. Pessoal, aqui é importante a gente destacar um detalhe, tá? Quando nós falamos de estrutura agrária, né? Quando nós falamos aqui de estrutura agrária, nós estamos falando de como que está distribuída as terras no nosso país. Pessoal, e nisso nós sabemos que estão distribuídas de maneira muito desigual, tá bom? Pessoal, nós temos uma pequena parte da população que possui muitas terras, e nós temos uma grande parte da população que não possui terras, tá? Então nós temos aqui uma distribuição desigual, né? Então eu tenho poucos proprietários, tá bom? Com muitas terras, e nós vamos ter muitos, né? Sem pro, sem terras, né? E muitos sem propriedades. Vou colocar assim, de terras. Pessoal, e aqui vale um destaque, tá? Como é que nós chamamos as pessoas que possuem muitas terras? Como é que eu chamo esses proprietários que possuem muitas terras? Opa! Esses proprietários, pessoal, que possuem que possuem muitas terras, eles são chamados então de latifundiários, tá? Então, esses proprietários aqui, eles são os latifundiários. E essas terras que pertencem aos latifundiários, elas são chamadas de latifúndios. Então, o que que são os latifúndios? Nada mais são do que grandes proprietários de terra. E o que que são os latifundiários? Os latifundiários são os proprietários dessas muitas terras, beleza? Então, essa é a diferença. Então, como é que é a estrutura agrária do nosso país? Pessoal, muito, mas muito desigual, onde poucos possuem muitas terras e onde muitos não possuem propriedades de terras, né? Não possuem terras, beleza? Pessoal, vamos para a página 19, então. Explique a diferença entre reforma agrária e a luta pela terra. Pessoal, é bem simples. Lembrando que quando nós falamos de reforma agrária, nós estamos falando de uma política pública, inclusive prevista em lei. Mas nem sempre essa política ela é cumprida, né? Nem sempre a reforma agrária, que seria uma redistribuição das terras no Brasil, é você tirar a terra de pessoas que não estão usando essa terra e entregar essa terra a famílias, né, que vão produzir, que vão cultivar, enfim. Nem sempre ela é feita. Por isso que há a necessidade de movimentos sociais, né, que reivindicam então essas terras, ou seja, a luta pela terra. Então, o que é a diferença? A diferença é que a reforma agrária ela é uma política pública, ela é uma política que vem do governo, enquanto que a luta pela terra ela cobra que essa política seja aplicada, tá? Então, enquanto que a luta pela terra ela faz parte dos movimentos sociais, reivindicando que a reforma agrária seja realizada. Entende a diferença? Então, uma é uma política pública, que inclusive é lei, tá? Mas nem sempre é cumprida, e a outra, então, é uma reivindicação por essa, por essa, a, por essa lei. Vamos colocar um exemplo. Seria como se o recreio, vocês têm direito a recreio, vocês sabem disso, né? E aí eu vou dizer assim, olha, não, hoje vocês não vão para o recreio. E aí vocês fazem uma mobilização, vocês fazem uma passeata pelo colégio, enfim, reivindicando que o recreio aconteça,
tá? O recreio é o direito de vocês. A mobilização que vocês fizeram, a luta pelo recreio, né, é um movimento social. Então, essa é a mesma coisa aqui. A luta pela terra é o movimento, enquanto que a reforma agrária ela é a política, beleza? Pessoal, letra D. Para muitos agricultores e estudiosos, qual é a finalidade de se promover uma reforma agrária em nosso país? Pessoal, primeiro, porque a reforma agrária ela causa o quê? Uma mudança na estrutura fundiária, tá? A palavrinha-chave aqui é mudança. Ela muda a estrutura fundiária no Brasil. Ela promove uma melhor distribuição de terras. Lembra que nós falamos que a distribuição de terras ela é muito desigual? Falamos lá aqui na questão número 1, ela é muito desigual. Então, a reforma agrária ela vai melhorar essa distribuição das terras pelo Brasil. Beleza? Entendido aí? Então, no que ela ajuda? Bom, pessoal, número 2. Veja essa campanha publicitária divulgada em meados do século XX no Brasil. A marca V exige, o modelo V escolhe, a nova Arno, né? Uma propaganda, olha aqui que interessante, né? Hoje em dia já pouco utilizado, que é o aspirador de pó, né? Não, isso aqui é enceradeira, não é nem um aspirador de pó, isso aqui é enceradeira, né? Hoje já existem equipamentos, eu mesmo aqui em casa a gente tem um aspirador que aspira, já passa pano, que são aqueles robozinhos, né, que você liga e ele vai andando pela casa, enfim. Então, olha aí, nesse período, na década de 50, tá? Nós tínhamos aí a questão das enceradeiras. Bom, qual o produto que está sendo anunciado, pessoal? Um eletrodoméstico, né? Uma enceradeira. Esse é o produto que está sendo anunciado aqui nessa campanha. Letra B. Qual é a relação dessa campanha publicitária com o processo de industrialização do nosso país ao longo do século XX? Pessoal, ao longo do século XX, nós tivemos um forte processo de industrialização no Brasil e, junto com esse processo, o incentivo que? Ao consumo, propagandas que incentivavam as pessoas a comprarem, né, a consumirem. E quanto mais as pessoas consumiam, mais as indústrias tinham que produzir, né? Isso era bom para as grandes indústrias, para os capitalistas, os donos das indústrias. Então, esse incentivo ao consumo, ele era algo muito forte aí durante o século XX, tá bom? Então, durante esse processo de industrialização, houve um incentivo às pessoas a consumirem para que as empresas, né, a atividade industrial crescessem ainda mais. Então, qual é a relação que a gente pode estabelecer? É que essa campanha publicitária ela estimula as pessoas a comprarem enceradeiras, elas estimulam então a industrialização, né, acontecendo aqui no Brasil. Pessoal, a questão 3. Vamos ler o texto. Agora nós já estamos na página 20. Nós vamos fazer só mais essa atividade, tá bom? E a gente já encerra. Leia o texto abaixo. O número de indústrias no Brasil variou muito ao longo do tempo. Em 1907, o país apresentava um modesto número de 3.000 indústrias. Pessoal, olha aí, em 1907, nós tínhamos apenas 3.000 indústrias no Brasil inteiro. Apenas 67 anos depois, em 1970, nós já tínhamos 165 mil indústrias. Pessoal, em 2012, essa marca cresceu para o número de 329 indústrias instaladas no território brasileiro. E aqui, ó, ele mostra, tá bom? A evolução do número de indústrias no Brasil, tá? Então, nós temos aqui de 1907 até 2012. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esses 2 anos aqui, ó. Olha que houve uma queda
da década de 1996 para 2012. Pessoal, vamos lá. Qual aspecto o processo de qual o aspecto do processo de industrialização do Brasil o texto representa? Pessoal, de forma muito nítida, o crescimento do número de indústrias. Ele está falando do quanto as indústrias foram crescendo ao longo dos anos. Então, o crescimento do número de indústrias. Enquanto letra B, compare o gráfico acima com o gráfico da página 11 e, de acordo com o que você estudou e com base nessa análise, explique qual a relação do processo de industrialização e a urbanização existente em nosso país. Pessoal, nós comentamos isso também já numa aula, né? Ao falar que o processo de industrialização e de urbanização, eles caminharam juntos. Um precisou do outro. A indústria precisa dos trabalhadores. E onde que os trabalhadores estão concentrados? Nas cidades. E essas cidades, elas são ótimos mercados consumidores para consumir os produtos que estão sendo produzidos na indústria. Então, um alimenta o outro. A indústria precisa dos trabalhadores, precisa da urbanização, e a urbanização ela vai fazer uso das indústrias. Não é à toa, pessoal, que são as cidades o principal centro, né, das indústrias. A atividade industrial, que é setor secundário, ela é a principal atividade da zona urbana, não é isso? E aí, pessoal, vem até a resposta esperada aqui. A expansão da atividade industrial impulsionou o processo de urbanização à medida que estimulou a mecanização do campo, acarretando o êxodo rural, que é quando as pessoas saem do campo e migram para a cidade. E, consequentemente, o aumento do número de pessoas nas áreas urbanas. Em nosso país, o processo de urbanização e industrialização provocou a transição de uma população concentrada predominantemente no espaço rural, que passou a viver essencialmente no espaço urbano. Beleza? Pessoal, então isso é muito simples. Urbanização e industrialização aconteceram juntas, beleza? Pessoal, a imagem mostra uma realidade de muitas cidades brasileiras. Pessoal, que situação é essa? A falta de saneamento básico. Isso aqui, pessoal, é esgoto a céu aberto, tá? Isso aqui é água de esgoto, tá? Que está sendo jogado aqui a céu aberto. Isso aqui acontece em muitas cidades ainda, tá? Do nosso país, do Brasil. Isso ainda é muito comum, tá? No lugar onde você mora, existe algum problema urbano? Pessoal, existem muitos, né? Nós temos problemas de falta de planejamento urbano, de casas, pessoas que moram em regiões de risco, em regiões de desmoronamento, né? Próximas de córrego. Nós temos enchentes, porque há um péssimo escoamento, né? Fluvial. Nós temos, pessoal, problema de lixo, né, que tanto de coleta quanto de descarte de lixo. Os aterros sanitários não são a melhor forma de descarte do lixo e é a principal utilizada em Goiânia. São vários, mas vários os problemas, tá bom? Pessoal, no mais, é isso. Nós finalizamos aqui a atividade, né, da página 17, 18, 19 e 20. Eu espero que você faça a correção. Pessoal, sexta-feira nós não teremos aula, é feriado, né? É o Dia do Trabalhador, é um feriado nacional. Então, nós não teremos videoaulas aqui no canal, tá? Eu queria desejar a vocês uma boa semana. Eu espero vocês na nossa live nessa semana ainda, tá bom? Nós vamos fazer acontecer. Pessoal, no mais, eu quero desejar para vocês bons estudos, uma ótima manhã, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falou! Do sétimo ano. Trouxe mais um conteúdo para a gente estar trabalhando essa semana. E esse conteúdo ele vai ser sobre verbo to be, mas o verbo to be no passado. Ele é mais simples do que no presente porque ele diminui. A cada tempo verbal que vai passando, ou seja, presente, passado e futuro, que a gente vai estudando, né? A gente estuda primeiro o presente, depois o passado, depois o futuro, ele vai diminuindo.
Então tem 3 no presente, 2 no passado e 1 só no futuro. Então a gente chegou na fase do passado, onde vão ter somente 2 verbos to be, digamos assim, que seriam was e o were. Na verdade, eles significam a mesma coisa. Se o verbo to be é am, is e are e significa ser ou estar, o verbo to be no passado, was e were, vai significar que era ou estava, ok? E o que vai diferenciar o was de were? Prestem atenção para não errar na pronúncia nem na escrita, não é where de onde, é o were e não tem H. O que vai diferenciar é que eu vou utilizar o was e o were para diferentes pronomes. Então, para todos os que eu usava am e is, eu vou passar a utilizar o was. E para todos os que eu utilizava are, eu vou utilizar o were. Vamos montar o nosso quadrinho aqui então? Atenção! I was, you were, he, she, it, was, we, you, they, were. Então, mister, eles significam a mesma coisa? A mesma coisa. O verbo to be é considerado o verbo estrela do inglês, porque ele tem 2 significados diferentes, ok? Ele é um verbo que significa 2 coisas diferentes, que é ser ou estar, ao mesmo tempo. Então, como é que eu vou diferenciar se eu vou estar falando ser ou estar? Depende do contexto que você estiver falando, ok? Mas em alguns casos vai servir para qualquer um dos dois. Então vamos lá. Primeiro, I was a student. Eu era um aluno. Eu era um estudante. They were dentists. Eles eram dentistas. Então percebam que eu usei I was a student. Eu era um estudante. They were dentists. Eles eram dentistas. O eram, ok? Ou era, digamos assim, o que vai diferenciar é o pronome, ok? Porque aqui eu visualizei na minha tabela que para I eu tenho que usar was e para they eu usei were. E isso vai modificar por quê? Esse não. Esse ainda continua sendo singular. Lembra que nós temos 2 yous, singular e plural. Porém, sempre que eu utilizo were, a maioria dos casos, não vamos usar sempre não, a maioria dos casos eu estou me referindo ao plural. Então, eram, ok? Ou estavam. E sempre que eu utilizo was, era ou estava, ok? Então, também tem essa diferençazinha de singular e plural. Mas isso daí vocês vão tirar de letra. Atenção que eu coloquei algumas frases. Então, nesse exercício dessa aula, vocês não vão ter que ter exercício no Google Classroom, ok? Porque o exercício vai estar aqui. Eu não coloquei número 1, mas considerem que a partir daqui do Laura até o Celina é um exercício. Então vocês vão ter que copiar esse conteúdo no caderno. É melhor para memorização, para vocês não perderem esse conteúdo. E assim que vocês copiarem cada uma dessas frases, pulem 2 linhas para ficar bem organizado. Pula 2 linhas em cada um. Por quê? Qual que é o objetivo? Analisa aqui essa frase. O que ela tem de diferente dessa frase aqui de cima? Vamos lá ler as frases? Laura is a pediatrist. Laura é uma pediatra. Logan and Michael... acho que faltou uma letrinha aqui, hein? Vamos completar? And Michael are neighbors. Logan e o Michael são vizinhos. Silvio is a TV host. Silvio é um apresentador. Leonardo and Deborah are BFFs. Então, Leonardo e a Deborah são best friend forever. David and Peter are studying. O David e o Peter estão estudando. Selena is a good dancer. Selena é uma boa dançarina. E aí, o que tem de diferença? Prestem atenção. Is, are, is, are, is. Agora eu entendi. Essas frases aqui estão no presente. E aquilo ali é o passado, é o que a gente está estudando. E qual é o objetivo desse exercício? Vocês só vão ter que modificar o tempo verbal das frases. Vocês vão reescrever as frases na linha abaixo. Eu pedi para pular 2 linhas. Creio que vocês vão gastar somente uma linha para responder. Então, pula uma linha, responde e pula uma linha para ficar organizado. Vocês têm aqui
Laura is a pediatrist. O que eu tenho que fazer para transformar essa frase no verbo to be no passado? Para passar ele pro passado, o verbo. Então, eu simplesmente vou ter que pegar o is e pegar o equivalente dele no passado. Então, qual que é o equivalente de is no passado? Eu expliquei lá no início do vídeo que o passado de is é was. Então você só tem que fazer isso. Laura was a pediatrist. Só isso, ok? Então eu vou identificar o verbo to be da minha frase e vou ter que transformar ele, passar ele do presente para o passado, reescrevendo toda a frase, ok? Super simples esse exercício. É um exercício que a gente vai estar desenvolvendo com o tempo, porque é muito vasta a parte de criar frases. A gente pode criar frases com diferentes complementos. Isso é muito bacana porque isso vai instigando a gente a querer falar em inglês, ok? Então, vamos praticar, repitam essas frases, pratiquem a pronúncia das frases, ok? Pausem os vídeos, prestem atenção, escutem bem quando o Mister estiver falando a pronúncia de cada uma das palavras. E o exercício vai ser esse. Vocês vão ter que trocar o tempo verbal da frase, ok? Até mais então, sétimo ano. Tchau, tchau. Olá, galera do sétimo, tudo bem com vocês? Então, como eu falei pra vocês, a gente ia terminar, né, de ver todos os 6 reinos para depois começar eu ia fazer o vídeo com as atividades, certo? Lembrando a vocês que a melhor opção é não deixar acumular, porque senão depois fica muita coisa para vocês responderem. Afinal de contas, vocês têm outras atividades, né? E aí, se você deixar acumular atividade de história, português, redação, inglês, vira uma bola de neve. Então, à medida que os professores forem passando, vocês já procurem ir fazendo para não acumular e ficar depois ruim para vocês mesmos, ok? Então, vamos lá. Na página essa, 31, na página 31, que eu passei na última... Na verdade, não foi na última, né? Foi no primeiro vídeo que eu passei essa daqui. Aí eu vou corrigir todas as atividades agora, tá ok? Vamos lá, página 31. Sobre o reino de Gana, responda. Em que região do continente africano ficava localizado? Então, o reino de Gana, ele ficava localizado entre o deserto do Saara e os rios Senegal e Níger. Ok? B. Quais eram suas principais cidades? As principais cidades do reino de Gana eram Coumbe, Salete e Tegtouche, certo? Como era chamado seu soberano? O soberano de Gana era chamado de Gana. É daí que vem o nome desse reino, o nome do soberano. Gana. Número 2. Sobre a difusão do islamismo na África, responda. A. Quando essa religião começou a ser difundida no continente africano? A religião islâmica ela começou a ser difundida mais ou menos a partir do século VII. Não tem uma data precisa, mas os pesquisadores eles estipulam aí mais ou menos a partir do século VII. B. Qual era o principal meio de difusão do islamismo? Como que esse islamismo saiu da África para o restante do mundo? Então, o principal meio pelo qual isso foi possível foi através do comércio, porque os comerciantes, eles levavam as mercadorias e também praticavam as suas crenças fora da África, fora dos seus territórios. E com isso as pessoas foram conhecendo a religião e a religião se propagou e ganhou adeptos, inclusive na Arábia, que hoje é onde ela é mais forte, né? Número 3. Sobre o Império Songhai, responda. Em que região do continente africano ficava localizado? O Império Songhai, ele se localizava aí na região do rio Níger, certo? Gana foi dominada e
ele ficou aí nessa região do rio Níger. B. Quais as melhorias promovidas pelos songais em Tombouctou? Eles conseguiram melhorar bastante coisas. E uma das coisas que mais melhorou foi essa questão do abastecimento da água, porque eles canalizaram o rio e também perfuraram alguns poços. E essas melhorias, elas possibilitaram com que os agricultores eles tivessem uma maneira de produção mais eficiente, ok? 4. Qual era o nome da mais importante cidade de Yorubá? Por que essa cidade era importante? Então, o nome da cidade mais importante era Ifé. Essa cidade, ela se tornou importante por causa do comércio e também por causa dos seus artesãos. Lembra que eu falei que os artesãos, eles inventaram aí a técnica de fundição que foi copiada pelo restante do mundo? Então, a técnica de fundição do ferro dos artesãos foi o que tornou a cidade tão importante. 5. A placa de bronze apresentada na página 29. Observe a placa de bronze apresentada na página 29. Que objetos simbolizam o poder de Obá? Então, vamos voltar na página 29. Essa placa. Aí fica muito pequeno, não dá pra ver direito, né? Mas enfim, vocês estão com o livro aberto, vocês conseguem ver melhor, né? Então, na placa, nessa página aqui, 29, esta placa aqui, a gente encontra alguns objetos que estão simbolizados aí. Entre eles, a espada cerimonial, tá aqui, ó, na mão do guerreiro, a espada cerimonial, e onde um dos principais símbolos da realeza, o colar de contas, que era apenas para as pessoas de elite do reino, aqui, ó. O colar de contas e a espada são esses dois objetos, ok? Vamos continuar. 3, 5, né? E 6. Como ocorreu a introdução do cristianismo no reino do Congo? O cristianismo, ele foi introduzido bem depois, no século... O Congo está aí mais ou menos no século X, lá para o século XV, XVI, que os chefes dos locais, dos Congos, conseguiram aí um contato com os portugueses, com a Europa. A religião, o cristianismo, a religião católica, ela era forte na Europa. A Europa, nesse século XV, XVI, ela estava saindo dos seus territórios para dominar outros territórios. Então, a partir desse domínio português, desse domínio europeu, foi que fez com que o cristianismo atingisse aí as regiões africanas, ok? 7. Em 2005, a Unesco realizou uma pesquisa sobre impactos ambientais que têm causado danos a diversos patrimônios mundiais, entre eles a cidade de Tombouctou, na atual República de Mali. Essa cidade tem sofrido vários danos em decorrência do processo de desertificação do Sahel. Por isso, um projeto da Unesco foi criado com o objetivo de proteger esse patrimônio. Leia o texto. Um texto curtinho para vocês lerem. Ok? Vamos lá. Eu vou ler o texto para... Algumas pessoas têm dificuldade de interpretação, então eu vou ler o texto também. Vamos lá.
Várias ações foram empreendidas para proteger a cidade de Tombuctu dos impactos ambientais, incluindo a restauração das mesquitas e casas danificadas, a remoção da areia nas proximidades das mesquitas, a criação de zona tampão para proteger as mesquitas da invasão de areia, a melhoria do sistema de drenagem pluviais. Um aspecto importante desse projeto incluiu a participação de artesãos locais no processo de restauração. As técnicas tradicionais utilizadas por esse artesão constituem uma verdadeira lição de conservação do patrimônio cultural frente aos impactos ambientais. O sucesso dessas medidas levou o Comitê do Patrimônio Mundial a retirar Tombuctu da lista dos patrimônios mundiais em perigo, mas os impactos ambientais são uma constante ameaça à conservação desse patrimônio. Vamos lá. Quais ações foram empregadas pela Unesco para proteger a cidade de Tombuctu contra os danos causados na desertificação? Então, tá bem no comecinho do texto, né? Restauração das mesquitas, remoção da areia nas proximidades das mesquitas, criação de zona tampão para proteger da invasão da areia e melhorias do sistema de drenagem pluvial. Letra B. Quais são as pessoas que trabalharam na restauração das casas e mesquitas? Então, olha só aqui, ó. Um aspecto importante desse projeto inclui a participação de artesãos locais no processo de restauração. Então, quem participou? Os artesãos locais. O que é isso, artesãos locais? As pessoas que moram próximos às cidades. C. Em sua opinião, qual a importância do uso de técnicas tradicionais na restauração da construção de Tombuctu? Então, aqui é a sua opinião. Você vai ler o texto está falando sobre a restauração da cidade. Para você, é importante restaurar? Não é importante restaurar? Tem importância utilizar técnicas que já eram utilizadas pelos povos que habitavam nesses locais? Então, você vai fazer um texto, escrever aí o que você acha, tirar uma fotinha e postar lá na sala para mim, ok? Para fazer em casa, esse daqui também eu pedi, esse daqui é facinho para fazer, vamos lá. O relato a seguir foi recolhido por volta do ano de 1960. Leia, esse daqui eu não irei ler. Leiam. Vamos lá. Qual é a atividade exercida pela pessoa que fez o relato? Qual é o nome dessa pessoa? Então, bem no comecinho do texto ele está falando quem ele é e o nome dele e o que ele é, certo? B. De acordo com o relato, qual é a função do griot na sociedade africana? No vídeo eu expliquei qual que é a função dos griots na live de sexta-feira. Na live de sexta-feira também, eu falei um pouquinho sobre da importância dos griots e quem são esses griots. Inclusive, pode-se dizer que são meus descendentes, né? Afinal de contas, sem os griots talvez não existiria história, porque são eles que passam essa história oral, né? C. Para o autor do relato, por que é importante que os reis conheçam a história dos seus ancestrais? No texto, ele fala aí da importância de se conhecer a história do passado. Por que é importante para a vida deles conhecer esse passado? O texto ele vem dizer essa importância e aí eu gostaria que vocês pensassem sobre, respondessem. E essa daqui também é para tirar uma fotinha e me mandar, tá ok? Essa daqui eu falei que a gente vai fazer depois um cartaz na sala, tá ok?
Então, galera, é isso. Qualquer dúvidas, temos mais uma outra live. E aí a gente pode responder as dúvidas de vocês. Isso daqui eu queria tanto trabalhar na sala, porque dá pra gente fazer, daria pra gente fazer junto com a professora de artes, né? Mas não faltarão oportunidades quando a gente voltar, certo? Mais um beijinho pra vocês e até a próxima.